Meu nome é Angel Jackson e você está no Cotid Angel. Esse canal de comunicação onde a gente fala sobre autoconhecimento, marca pessoal e autoimagem, além aí de coisas que atravessam o meu cotidiano. E aí, vamos juntas? A pergunta do dia é: você ainda consegue se lembrar da sua vida sem a ajuda de aparelhos? É, eu tô lendo um livro, né, da Marta Medeiros, que fala sobre ser feliz, e ela traz algumas crônicas, e em uma dessas crônicas, essa pergunta me pegou de jeito. Eu tenho conversado muito sobre isso ultimamente, do quanto eu me sinto estafada, cansada de tantos estímulos de redes, de tantas conversas profundas, de entender que eu preciso ter uma saúde excelente, eu preciso dormir tantas horas por dia, eu preciso me alimentar assim assado, eu preciso cuidar da minha saúde financeira, eu preciso. Para além disso, tudo isso tem sido documentado. A gente parou de apenas viver. E aí eu tava lembrando da época do MSN, do Orkut e coisas nesse sentido, que foi ali bem no início, né, pra mim, da internet. E que, gente, eu tinha acesso à internet discada, eu precisava entrar de madrugada para poder conseguir acessar ali a internet, dividir ali com meu irmão também isso. É, e lembrando disso, eu me lembrei também que foi quando eu comecei a perder noite de sono, né? Porque eu ficava ali, eu queria ver os depoimentos, eu queria jogar os joguinhos, eu queria entrar nas comunidades. E isso fui criando um hábito em cima disso, e sair disso hoje é um verdadeiro processo, assim, né? Eu tenho tentado me desligar porque é o meu trabalho e eu não tenho como me desligar 100% disso, mas a verdade é que cheguei num momento de estafa mental mesmo em relação a tudo isso. E é até engraçado estar falando isso dentro da internet, né? Mas é uma reflexão mesmo, assim. A gente parou de ir aos lugares e não levar câmera. A gente vai aos shows e fica o tempo todo, o tempo inteiro você vê o celular de pé e muitas vezes você não consegue nem enxergar ali o artista lá na frente, porque você tem a necessidade de gravar aquele momento para não perder. Mas, gente, hello! A nossa memória tá aí para isso, né? Quantas coisas da nossa vida não foram documentadas e fotografadas e a gente lembra com muito carinho desse momento, né? Eu tive uma infância onde a gente não tinha recursos financeiros para ficar ali comprando filmes, né, para as câmeras. Então eu não tenho nem muitas fotos da minha infância, não tenho vídeos da minha infância, né? Mas eu lembro com muito carinho, assim, e dá até para sentir o cheiro, de determinados momentos que eu passei com os meus avós, com as minhas primas, com as minhas amigas de infância, mas que eu não tenho isso documentado. Gente, e aqui não é um papo de falar mal da fotografia ou da videografia, porque eu sou fotógrafa, né? Eu entendo a importância da documentação, mas será que a gente não passou um pouquinho do ponto? É muito fácil a gente cair nas armadilhas da rede, que começou com essa ideia, né, de você compartilhar os seus momentos com seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu tô fora, né, da minha cidade, enfim, há 2 anos já morando fora. E obviamente que eu uso as redes como uma forma de troca, de mandar mensagem, de ligar, enfim. Mas não pode ser só isso, né? Conversando aqui com a minha esposa mais cedo, a gente estava lembrando que antigamente a gente fazia as coisas, depois a gente marcava um café para poder contar como foi. Hoje não. Hoje é ali quando enquanto a gente está vivendo, a gente já está fotografando. E é muito louco pensar
que pra gente hoje, vivendo onde a gente vive, muitas vezes, gente, eu falo muitas vezes já aconteceu, da gente descer pra praia sem celular, sem câmera, e acontecer coisas que a gente fala, na hora a gente fala, nossa, se a câmera tivesse aqui, aquilo ali ia dar uma imagem incrível. Mas a gente começou a entender que, na verdade, era para a gente viver aquele momento e capturar para a gente, guardar para a gente, até porque a gente bem sabe que muitas vezes a câmera, né, não dá conta de retratar de fato o que a gente está vendo ali, né? E pensando nessa vida com a ajuda de aparelhos, porque, ok, a tecnologia ajuda muito a gente a se organizar, organizar rotina, ter calendário, planejar, né? A gente sabe que tem muitos ganhos, mas a gente não pode viver refém disso, né? Para ler algo, botar ali um cronômetro para a gente lembrar de parar ou para acordar, ter um despertador ali, a gente parou de funcionar humanamente, né? E a gente fica com tanto medo da tecnologia, das IAs que estão chegando e a gente parou de não olha para o que a verdade, para a verdade que já vem acontecendo. A gente já depende disso. É uma dependência química mesmo, né? O nosso cérebro, ele fica feliz, ele libera toxinas ali felizes quando você recebe uma curtida, quando você recebe um comentário, quando o seu vídeo é compartilhado, quando a sua imagem é compartilhada ali. Mas qual é o preço disso, né? A gente fala tanto aí de filtros, do quanto a gente parou de se enxergar, de se olhar, de se entender e de acolher as marcas, né, que a gente tem da vida, porque se imprimiu dentro dessa rede, que existe um formato, né, de se ser, quando na verdade não tem a necessidade disso. Então, o convite é muito esse, sabe, para que a gente realmente viva a vida offline. Eu, nas minhas mentorias, falo muito sobre isso, né? Sobre o marketing digital. Eu sou cria do marketing tradicional, né? Dos panfletos, do olho no olho, do cartãozinho de visita, dos espaços de networking, de trocas. E isso é que valida muitas vezes o nosso trabalho. É essa troca que vai validar o nosso trabalho. Até porque não dá para a gente viver refém, né? E achar que um celular vai salvar e vai guardar as nuvens, vão guardar toda a nossa história. Porque a gente já viu aí muitas vezes acontecendo da gente perder o aparelho, da gente perder acesso ali, porque a própria ferramenta caiu, né? Saiu do ar e aí quando volta, volta sem nada. Então, que tal mesmo, assim? E isso é um convite para você, mas os meus vídeos eu falo para mim também. Inclusive, eu reouço eles em muitos momentos que eu preciso parar e respirar o ar de verdade, né? Sentir aquele show que eu queria tanto ir, aquele artista que eu queria tanto conhecer, eu queria estar ali de frente experimentando a arte dele. Beleza, faz um registro, mas depois desliga o telefone e vai viver, sabe? Assim, é isso. Eu queria bater essa troca com vocês, né? Bater esse papo aqui com vocês e entender como tem sido por aí. Vocês vivem apegadas com o celular na mão ou qualquer outra coisa, qualquer outro aparelho? Você tem vivido de fato a vida ou você tem vivido para postar? Você consegue hoje, se precisar acordar amanhã, 8 horas da manhã, você consegue fazer isso sem que alguém não, sem que um aparelho desperte para te acordar? Você consegue ir ao cinema, ao teatro e ficar tranquilo, sem olhar o celular ali nas 2 horas de um filme?
Ou assistir na sua casa mesmo, sentar para assistir um filme em algum streaming e de fato desligar-se, viver o momento. Me conta aqui nos comentários. Vamos trocar sobre isso e nos acolher, né? Aqui no Cotidiano nunca é um papo de julgamento, é de acolhimento, para que a gente entenda que ser humano é o que há e que a gente se acolha nesse lugar. Vamos viver mais offline, galera, porque tá assim cansativo. Eu sei muito da importância disso tudo aqui. Eu trabalho com isso aqui, mas mais do que isso, a vida acontece nos bastidores. E aí, vamos juntas? Ah, desculpa, sempre esquecendo, né, gente? Me acompanhe nas redes sociais, Cotidiano e Morada de Dengo, e vamos continuar esse papo por aí. Às vezes até marcar um café, um chá, algo nesse sentido, um almoço, enfim, para a gente conversar e viver a vida também no offline. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo. Ou áudio, né? Se você tá aí me escutando nesse podcast. Tchau!